Agora, o que tem preocupado tanto o Lula para que ele pense dessa forma? E é claro que o Lula está preocupado. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu comprei um livro que eu vou tirar uma onda aqui, cara, que são assim as grandes ideias americanas, mas é um livro escrito em 1917. Eu comprei uma edição histórica que acabou de chegar. O eBay, eu para quem não sabe, eu sou meio retardado e fico comprando livros antigos. Adoro aqueles livros de couro, sabe? Como vocês podem ver no estúdio aqui do Paulo Figueiredo. Show, principalmente quando a gente faz o sextou. Eu acabei de comprar, assim, e tenho justamente todas essas ideias que eu tô aqui contando a você, mas com a visão de um século atrás, que é o gostoso de ver como é que as pessoas enxergavam o mundo um século atrás, né? Coisa que só o livro faz. Mas eu contei toda essa história porque hoje, finalmente, quem está invocando estas doutrinas é Donald Trump. Vejam, por exemplo, um trecho do vídeo que foi postado pelo Departamento de Estado no início dessa semana. Bota aí pra gente, por favor, produção. Fast forward to the modern era, where the doctrine has found its latest champion in President Trump. Through the execution of Operation Absolute Resolve, the United States seized Venezuelan dictator Nicolás Maduro, transporting him to American soil to answer for charges of narco-terrorism. This calculated maneuver delivered a resident signal across the hemisphere, punctuated by President Trump's own declaration. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Over 2 centuries, Monroe's declaration had shaped U.S. foreign policy across administrations and throughout fundamentally different geopolitical eras. What began as a warning to European powers evolved into a framework for regional dominance, one that remains the cornerstone of American strategy in the hemisphere today. Produção, vocês tiraram o vídeo do YouTube do Leandro Demore? Ou Demori, sei lá, não sei qual é o nome dele. Eu me divirto com isso, tá? Muito bom. Créditos obrigado aí, Leandro Demore, por estar ensinando a doutrina Monroe. Mas o que eu chamei a atenção aqui foi para vocês prestarem. Esse é um trecho, o vídeo é bem mais longo, tá? O vídeo tem coisa de 5 minutos e meio. É bem legal, inclusive. Quem falar inglês vale a pena assistir. Eu repostei no meu X. Mas eu quero que vocês prestem atenção na parte onde Donald Trump fala o seguinte: sob nossa nova estratégia de segurança nacional, estratégia nova de segurança nacional americana, a dominância americana no hemisfério ocidental nunca mais será questionada. Não vai ser questionada pelo regime Maduro, que transformou a Venezuela em um quintal de operações, logística e apoio à Rússia e à China, e não será questionada, aparentemente, pelo governo Lula, que busca fazer o mesmo no Brasil. Vejam, eu sei que essa é uma frase que parece um pouco alarmante, mas quem falou isso não foi o Paulo Figueiredo. Não. Quem vestiu a carapuça foi o Lula e o PT. Vejam a matéria que o Valdo Cruz publicou hoje no G1. Equipe de Lula vê plano de Marco Rubio para impedir reeleição após vídeo dos Estados Unidos sobre domínio nas Américas. Esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Vou ler só uns trechos aqui para você. A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que nunca ficou tão claro que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, quer evitar a reeleição do petista. A convicção foi reforçada depois que o departamento chefiado por Rubio divulgou um vídeo dizendo que o domínio dos Estados Unidos em toda a América nunca mais será questionado, citando intervenções do governo americano na região como a ação contra o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Assessores de Lula compararam a ala e aqui um parênteses, não sei se está na pauta, se tiver eu repito depois. Ontem ou anteontem perguntaram ao Marco Rubio se era possível uma ação militar em Cuba, que seria outro. E ele falou assim, olha, uma coisa que eu posso adiantar a vocês é o seguinte, eu não vou falar os detalhes, mas uma coisa que eu posso adiantar a vocês é o seguinte: o regime de Cuba, ao final da administração Trump, será radicalmente diferente do que era
passará por transformações profundas em relação ao que eram quando Donald Trump assumiu. Ele também fez um comentário muito inteligente, também não quero aprofundar muito sobre isso, mas a expectativa de que não dá para achar que em que você consegue mudar 70 anos de domínio e de um determinado regime do dia para a noite. A gente já falou sobre isso aqui no programa, né? Mesmo na Venezuela, não há mais oposição. Não há mais oposição. O Brasil, se o Flávio Bolsonaro perder essa eleição, eu também não creio que haverá oposição dentro do Brasil. Este movimento que nós temos hoje no Brasil já é um movimento consideravelmente mais fraco do que nós tínhamos em 2022. O Flávio é um candidato mais fraco no seu discurso do que era o pai, embora tenha muitas vantagens em relação ao pai, como indivíduo e possivelmente como presidente. Boa parte das pessoas, hoje não há mais bolsonaristas na direita quase, os que têm são perseguidos, né? A maioria calada, os deputados falam que morrem de medo, aos poucos, os melhores jornalistas do Brasil hoje estão exilados, modéstia à parte, aos poucos as pessoas vão sendo caladas e vão desistindo de produzir conteúdo ou de fazer oposição ao governo. Quando isso acontece ao longo de 20, 30, 40 anos, o país não tem oposição nenhuma, o país perde completamente. Ele passa a ter uma pequena oposição permitida, que foi o que aconteceu com a Venezuela. Então, quando a gente entra numa situação na Venezuela de vai ser fulano, vai ser ciclano, e o Trump fala, essas pessoas não têm condições de controlar o país, a mesma coisa acontece em Cuba. Toda a elite intelectual de Cuba dissidente ou foi presa, ou foi morta, ou veio para os Estados Unidos. Então o Marco Rubio fala, vai ser uma transformação, o regime vai ser transformado, mas não esperem que do dia para a noite você desfaça essa cagada que se construiu ao longo de décadas e décadas. Pois bem, continuando aqui a reportagem do Valdo Cruz, volta para mim. Estou lendo o texto dele aqui. Assessores de Lula compararam a ala ideológica do governo Donald Trump, liderada por Rubio, aos pinguins de Madagascar pilotando o Air Force One, referência ao desenho animado em que os personagens aparecem comandando um avião de forma atabalhoada. Segundo esses assessores, o vídeo publicado pelo Departamento de Estado deixa explícita a política de Rubio de implantar uma espécie de diplomacia de quintal, tratando a América do Sul como uma extensão da área de influência dos Estados Unidos, e a joia da coroa dessa estratégia seria o Brasil. No vídeo, continuando o Valdo Cruz aqui, o Departamento de Estado apresenta um histórico da doutrina Monroe, política formulada no século XVIII, acabamos de falar sobre isso. Hoje, na avaliação desses interlocutores do governo Lula, o principal adversário dos americanos nesse tabuleiro é a China. O vídeo cita como exemplo dessa demonstração de força a ação dos Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Para assessores de Lula, a referência foi usada para deixar claro que Washington está disposto a agir diretamente para defender os seus interesses estratégicos na região. Na visão desses interlocutores, Rubio transformou a América Latina em uma das principais bandeiras da sua atuação política e tem como objetivo ampliar a influência americana sobre os países do continente. A publicação foi feita em um momento em que os Estados Unidos têm demonstrado apoio à direita na América Latina. Trump, por exemplo, apoiou aliados de Javier Milei nas eleições legislativas do ano passado e defendeu candidaturas conservadoras em outros países da região. Para assessores de Lula, diz Valdo Cruz, a estratégia de Rubio é ampliar a presença de governos alinhados à direita na América do Sul. Segundo essa avaliação, falta principalmente o Brasil para completar esse projeto. Daí, afirmam esses interlocutores, segundo Valdo Cruz, a proximidade com a família Bolsonaro, que mantém grande interlocução com o secretário de Estado de Donald Trump. O Lula acusou o golpe. Foi só falar em marxista e países que apoiam o narcoterrorismo que agora ele já chegou e já percebeu o que é com ele. Agora, o que tem preocupado tanto o Lula para que ele pense dessa forma? E é claro que o Lula está preocupado. Tudo que ele fez nos últimos 4 anos foi em prejuízo das relações do Brasil e dos Estados Unidos, empurrando o país para um eixo de ditaduras totalitárias com as quais nós nunca tivemos nenhum tipo de identificação. No programa da terça-feira, eu falei aqui longamente sobre
o Lula recebendo o espião russo, ex-membro da KGB, ex-diretor da sucessora da KGB, a FSB, e assessor direto do Putin, em uma reunião em Brasília, fora da agenda pública. Falei também como esse homem foi autorizado a visitar o maior navio de guerra da América Latina, o brasileiro NAM Atlântico, e teve contato em primeiro grau com tecnologias sensíveis que deveriam servir à defesa nacional do Brasil, tudo sob sempre os olhos atentos e vigilantes das nossas Forças Armadas. Eu falei também aqui na terça-feira sobre as inúmeras concessões do Lula à China, inclusive em relação a empresas conhecidas por operações de espionagem, como a Huawei e concorrentes diretas de empresas americanas que atuam no Brasil, como o caso da SpaceSail com a Starlink. Eu sempre falo aqui, e agora, inclusive, com a retirada do Discord, da possibilidade do Discord de fazer live, já falamos sobre a guerra do Lula contra as empresas de tecnologia americana. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.